Nosso artigo é sobre dano totalial oxidativo na depressão vascular e no comprometimento cognitivo vascular. Efeitos benéficos do exercício físico aeróbico, tá? Por Maria e Antônio Luca. A gente vai começar primeiro explicando o que são radicais livres e antioxidantes. Radicais livres são moléculas altamente reativas de oxidar diversos compostos celulares, que agem geralmente, pelo menos mais comum agir no DNA, lipídios, e os radicais livres eles podem ser produzidos endógeno, ou seja, pelo nosso próprio organismo, ou de forma exógena, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui de endógenos, como algumas inflamações, o próprio metabolismo, como a professora falou aí da mitocôndria. Agentes externos, podemos ter o raios UV, raios solares, poluição, radiação, o próprio cigarro, até também bactérias, não está incluído aí, mas eu estou incluindo, tá? Como fatores exógenos. O que são antioxidantes? São substâncias capazes de inibir a oxidação das células saudáveis. Eles as células sadias, contra a ação oxidante dos radicais livres. Como é que funciona? O radical livre, como você sabe, ele tem um elétron desemparelhado, certo? É louco para pegar um elétron aí dos nossos átomos das células saudáveis. Então, o antioxidante, ele age neutralizando esse como? Ele doa um elétron e faz com que esse radical livre fique estável. E aí ele não precise pegar nossas células. Então, o que é estresse oxidativo? Desequilíbrio entre geração de radicais livres e antioxidantes, ou seja, é uma balança. Esses antioxidantes precisam estar em equilíbrio. Se os radicais livres estiver um pouco mais pesado, vamos dizer assim, um pouco mais de quantidade, é estresse oxidativo. Então, aí o estresse oxidativo pode causar diversas doenças crônicas, como demência, distúrbios de movimento, depressão, os cardiovasculares. E estados inflamatórios, como liberação de citocinas, aumento de prostaglandinas e também de quimiocinas. Tudo partindo do artigo, tá? Falando a respeito do exercício físico e o estresse oxidativo que acontece, principalmente durante o overtraining ou supertreinamento, acontece muita produção de radicais livres, que são extremamente reativos, como a gente já viu, tanto nas outras apresentações como agora antes com o Lucas. E o aumento desses radicais livres acontecem durante esse excesso de treino, especialmente os radicais hidroxila, o peróxido de hidrogênio e os superóxidos, né, que são os mais abundantes como resultado disso aí. O equilíbrio, como a gente estava discutindo também a respeito da suplementação do cacau, o equilíbrio fino entre o ROS, que é o Reactive Oxygen Species, os radicais, e os antioxidantes, às vezes, não são suficientes. Né? Esse equilíbrio, ele não acontece às vezes. A homeostase, redox, como ela está envolvida em vários processos fisiológicos, incluindo sinalização celular, expressão gênica, o crescimento, liberação de neurotransmissores, a plasticidade sináptica. Essa superprodução do ROS pode levar a efeitos prejudiciais às células. Né? Eles são extremamente reativos, salientando, e eles podem oxidar vários compostos. Né? Nos slides anteriores, vocês viram que eles são capazes de oxidar DNA, lipídio, proteína, e as principais fontes endógenas dos ROS são, provavelmente, de acordo com o estudo, as mitocôndrias, enquanto que os produtores, né, dos radicais exógenos,
São poluentes, bactérias, dietas e o exercício físico excessivo. O que determina o estresse oxidativo é o desequilíbrio, né, entre a produção do EOS e os antioxidantes. Esse desbalanço provoca isso daí. Exercício físico ainda relacionado ao estresse oxidativo, esse excesso de produção de radicais livres e todo esse desequilíbrio favorece a ocorrência de doenças, como demência, distúrbios de movimento, depressão, distúrbios cardiovasculares, além de produzir muitos radicais livres. Esse estresse oxidativo também induz um estado pró-inflamatório. Causa danos no DNA, a peroxidação peroxidação de gorduras, causa necrose também. Entretanto, o exercício aeróbio moderado, que é o que a gente está falando aqui nesse slide, ele é capaz de neutralizar um pouco dessas consequências, porque leva a uma produção de radicais livres, né, em alta intensidade, porém é transitória essa produção, né, é uma produção de radicais livres transitória, mas melhora a contratilidade muscular, sensibilidade à insulina, regula melhor a vasodilatação, que é importantíssimo, nesse artigo a gente vai ver mais adiante, e melhora o sistema de defesa, né, aquela nossa produção endógena dos antioxidantes, o que provocaria a homeostase. Enquanto o exercício físico moderado, o treinamento moderado, reduz concentração de vários marcadores inflamatórios também. E aí ele traz um ponto de vista clínico, né, que os efeitos benéficos, eles resultam em menor incidência de doenças como um AVC isquêmico, obesidade, diabetes e tudo que a gente já conhece a respeito de efeitos benéficos do exercício físico, só que neste caso, aeróbio moderado, nesse estudo. Indiretamente ele fala ainda a respeito da perda de peso por causa da mobilização de outros componentes. Vou falar agora. A depressão é um dos transtornos mentais mais prevalentes. Estima-se que ela pode se tornar a principal causa de incapacidade até 2030. E ela apresenta, dentro de alguns seus sintomas mais frequentes, humor triste, falta de interesse e ideação suicida. E, apesar da depressão iniciar tipicamente no início da vida adulta, os sintomas depressivos são muito comuns nos idosos e estão associados à redução da qualidade de vida e à mortalidade elevada. Dentre os fatores associados à depressão tardia, os distúrbios cerebrovasculares foram relatados com tanta frequência que surgiu o conceito de depressão vascular. E esses distúrbios estão associados à disfunção endotelial. O endotélio vascular é a única camada celular que reveste as paredes de todos os vasos sanguíneos e tem como função regular o tônus vasomotor, prevenindo distúrbios cerebrovasculares. A relação entre a disfunção endotelial e a depressão mostra que alguns estudos contribuem para o entendimento de que há uma relação bidirecional. Então, tanto a disfunção endotelial influi na depressão, como a depressão influi na disfunção endotelial. E, como fatores contribuidores para essa relação bidirecional, estão o estresse, estão o status pró-oxidativo e pró-inflamatório. O comprometimento cognitivo vascular abrange uma gama de distúrbios cognitivos estritamente relacionados à doença vascular, que podem causar déficits cognitivos
que variam de comprometimento cognitivo leve à demência, e representam um segundo tipo de demência mais comum, sendo muito frequente nos idosos, já que o envelhecimento é caracterizado pelo desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, representado pelo estresse oxidativo, que contribui para uma alteração da permeabilidade mitocondrial e para a neurodegeneração. O que é que o exercício físico traz para a gente como remédio contra o comprometimento cognitivo vascular? Esse comprometimento cognitivo vascular, ele também é muito apresentado por idosos, só que os estudos que são relatados nesse artigo, né, é um artigo de revisão, tem vários estudos, os estudos que eles pegaram foi com pessoas de meia idade, estudos em ratos, né, e estudos em animais, demonstra que os exercícios, eles aumentam a expressão e a ativação de óxido nítrico sintase endotelial, né, justamente a parte que a gente falou que recebe maior dano, que é no tecido endotelial lá, o ENOS, tanto no tecido da parede vascular, quanto na gordura, né, no tecido adiposo, perivascular. E aí, esses estudos trazem para os pesquisadores uma conclusão, assim, de que isso pode parcialmente explicar que os efeitos benéficos que um treinamento físico bem direcionado, bem aplicado, pode favorecer, né, para a redução de vários distúrbios e prevenção, né, como eram pessoas de meia idade, prevenir demência e a própria depressão vascular. Aqui vocês podem ver, assim, melhora a eliminação das placas beta-amiloides, que são tóxicas aos neurônios, justamente proteínas que são responsáveis pela doença do Alzheimer, aumento da angiogênese de vasos já existentes, estimula a neurogênese também, o exercício físico moderado, e aumenta o fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-alfa. Tem muitos benefícios se bem aplicado. E aí fica a nossa dúvida, qual tipo de exercício prescrever? Vamos lá. O estudo, ele focalizou em exercícios moderados, exercícios aeróbicos de moderada intensidade, que apresentam um aumento da produção de antioxidantes, de radicais livres, mas, ao mesmo tempo, um aumento das defesas antioxidantes, o que contribui para um equilíbrio, impedindo um estresse oxidativo, que contribui para a homeostase endotelial, evitando, assim, diminuindo os riscos para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, que, como a gente já viu, tem uma relação com a depressão vascular. Então, essa é a indicação do estudo, exercícios aeróbicos de moderada intensidade. Extrapolando um pouco o que o estudo fala, se a gente entende que o envelhecimento é caracterizado pelo desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, gerando um estresse oxidativo só pelo processo de envelhecimento, talvez prescrever exercícios intensos, que a gente já não consegue ter um controle tão bom desse equilíbrio, poderia acentuar esse estresse oxidativo, então talvez não seja uma melhor alternativa pensando nesses aspectos. Mas isso daí já é uma extrapolação, é um entendimento particular meu.